Olá pessoal, hoje vou dar aqui uma dica para quem trabalha com edição de áudio ou para quem não trabalha, mas costuma gravar vídeos para a internet, para as redes sociais, e nesses vídeos o áudio fica variando muito em seu volume. Uma hora fica mais baixo, outra hora fica mais alto. Como corrigir essa parte do volume do áudio em seu vídeo? É muito simples. Primeiramente, você vai abrir o seu software de edição. Eu vou trabalhar aqui com esse que é o Adobe Audition. Eu estou usando a versão 2023, mas de 2019, 2020 para cá, na versão 2020 para cá não muda muita coisa. Então a gente vai no Adobe Audition, importar o áudio que a gente quer corrigir o volume. Vou pegar um áudio aqui. Observem aqui na pista de edição que esse áudio ele está extremamente baixo, o volume está baixo. Como eu sei disso? Basta olhar aqui do lado direito, onde estou com o cursor do mouse, que do lado direito eu tenho uma escala numérica que representa a unidade de medida de volume, que é representada em decibéis. Então percebam que aqui em cima, onde eu estou com o cursor do mouse, tem duas letras dB, que significa decibéis ou decibel. Aqui embaixo dessas letras, né, D e B, eu tenho os valores do volume. Então aqui eu tenho um 3 e aqui eu tenho dB. dB aqui é 0 dB. Cada pessoa trabalha com um padrão, né, de volume. Eu trabalho com 0 dB, que é esse nível aqui, ó, onde está mais ou menos a direção desse quadradinho. Então eu trabalho com 0 dB. Tem gente que trabalha com o 3 dB e por aí vai. Como é que eu faço para pegar esse volume do áudio e levar até aqui 0 dB? Eu vou selecionar todo o áudio, vou aqui em efeitos, dentro de efeitos eu escolho amplitude e compactação e aqui do lado eu vou até normalizar processo. Esse é o efeito que vai fazer com que o volume seja alterado, no nosso caso, para cima, aumentando esse volume. Então, clico em normalizar processo. Nessa caixa normalizar em, eu vou digitar aqui dentro 0 e vou marcar essa bolinha dB. Então, vai ficar normalizar em 0 dB. Muita atenção para não deixar essa bolinha aqui marcada do percentual. Não é aqui, dB. Então, 0 dB. Marca essa do meio e aperta aplicar. Pronto. Percebam que o volume subiu, foi aumentado. Vejam esse depois, com normalizar aplicado, e o antes, sem o normalizar aplicado. Então, a diferença é bem considerável. Então, aqui eu já estou com o áudio normalizado. Só que aí nós podemos perceber que ainda existe uma variação no volume. Que variação é essa? Vamos lá. Eu não vou dar aula aqui sobre isso, porque não é o objetivo desse vídeo, mas eu preciso falar disso. Eu preciso falar disso antes de continuar com a dica. Uma onda, uma senoide, deixa eu aumentar essa espessura aqui. Uma onda é mais ou menos assim. Sou péssimo no desenho. Aqui eu tenho senoides. Ó, é mais ou menos assim que o áudio é representado quando ele é digitalizado, gravado. Percebam que aqui eu tenho um eixo imaginário, tá? Que é o eixo da onda. E aqui eu tenho, se eu já não desenho tão bem na caneta com a mão, imagine com o mouse. Aqui, vou pegar essa reta. Eu tenho aqui, nossa, eu sou péssimo no desenho. Eu tenho aqui o ponto mais alto dessa senoide, né, dessa onda. Aqui eu tenho o ponto mais alto dessa. E aqui eu tenho o ponto mais alto dessa. Bom,
Aqui eu já tenho o ponto mais baixo dessa e o ponto mais baixo dessa. O que ocorre? Esses pontos mais altos a gente chama de crista. É a crista da onda. Então aqui eu tenho a crista, e crista. Crista, então, é o ponto mais alto da onda, o pico. Aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de vale. Vale é o ponto mais baixo da onda. E aqui, nesse espaço entre o eixo imaginário da onda e sua crista, eu tenho o que a gente chama de amplitude. Eu vou abreviar aqui para caber aqui. Amplitude. Amplitude, então, é esse espaço entre o eixo e a crista. Dito isso, vamos voltar para o nosso áudio. Aqui eu tenho a crista da onda aqui em cima, tá? E essa crista, que é o pico, que é a parte mais alta, né, dessa onda, essa crista ela tem que atingir o valor que nós configuramos lá em normalizar, que nesse caso aí foi 0 dB. Ok, essa linha aqui representa 3. Mas se eu quiser ir em 0, eu posso subir aqui manualmente com esse potenciômetro, essa bolinha aqui. Isso aqui chama-se potenciômetro. Se girar, é potenciômetro. Se for de apertar, pressionar, é botão. Muita gente se confunde nisso. Girou é potenciômetro, apertou é botão. Então aqui eu tenho a minha crista, que não atingiu 0 dB, mas subiu. Vejam o antes e vejam o depois. Subiu. Ah, por que não chegou em 0? Vou explicar já já. Mas por que é que essa crista veio até o 3 e as outras não vieram? Porque, naturalmente, todo som ele é composto de, basicamente, 3 frequências. Tem mais, mas a base é graves, médios e agudos, frequências baixas, médias e altas, respectivamente. Quando a gente tem um som mais agudo, mais alto, ele tende a subir o seu pico. Quando o som é mais baixo, grave, aquela voz, por exemplo, mais grossa, então o pico tende a ser mais baixo em alguns trechos. Por isso que, naturalmente, quando a gente grava um áudio, ele raramente fica uniforme, ou seja, com todas as cristas, lembram aqui? Com todas as cristas de cada senoide na mesma altura, na mesma amplitude. Raramente acontece isso. Mas quando a gente quer colocar todas essas senoides, essas cristas, no mesmo padrão, na mesma altura, o que é que a gente faz? A gente vai ter que recorrer a outro efeito do Adobe Audition, que não é o normalizar. Por que o normalizar não puxa todo mundo? Porque, por exemplo, esse trecho aqui já chegou no alto. É o pico mais alto de todos os trechos aqui. Se o Adobe Audition, em sua função normalizar, tentasse subir ainda mais esse pico para que os outros que estão mais baixos subissem também, o que aconteceria é, os outros mais baixos iriam subir, só que aquele que está mais alto vai ultrapassar a pista de edição, percebam. Então percebam que esse aqui já ultrapassou e esse aqui ultrapassou. Só que esse aqui, esses que estão mais baixos, não chegaram lá em cima. Para eles subirem, eu teria que levantar ainda mais esse volume. Só que quanto mais eu levanto para todo mundo subir, quem já tinha chegado primeiro, né, aqueles trechos das ondas, que são as cristas, os picos que chegaram primeiro lá em cima, eles já somem da pista e vão ficando quadrados. Percebam que a gente nem consegue ver a pontinha deles aqui, ó. Aqui a gente vê a ponta desses. A gente tem que ver essa ponta, essa crista. Quando a crista ultrapassa a pista de edição e fica assim quadrada,
Ó, vou subir ainda mais. Ó. Percebam que a gente não vê mais nenhuma ponta aqui. Ó. A gente não está vendo a crista aqui. Subiu tanto que a gente já perdeu nosso campo de visualização. Só aqui que a gente está vendo a crista. Mas nos demais trechos, não. Isso foi uma distorção do áudio. Em um popular português, embolou o áudio, saturou, ele distorceu. Então, por isso que quando a gente usa o efeito normalizar, como a gente usou, o Adobe Audition não levanta todo mundo, não bota todo mundo na mesma altura, na mesma amplitude, porque aqui é uma margem de segurança que o Adobe trabalha para não deixar distorcer o áudio. Como é que a gente resolve então isso aqui? Porque se eu vier aqui em efeito, amplitude e normalizar de novo, 0 dB, o que é que acontece? Nada. Continua todo mundo na mesma altura, porque esse carinha aqui, esse pico já chegou lá em cima. Então, para resolver isso, a gente vai selecionar todo o áudio, a gente vai vir aqui em efeitos novamente, amplitude novamente, e agora não iremos em normalizar, porque já foi normalizado. A gente vai vir aqui em processo dinâmico. Processo dinâmico. Chegou aqui, vai abrir essa caixa do efeito. A gente vai vir aqui nesse menu chamado pré-definições. Clica nessa setinha aqui, ó, que é o menu drop-down. E aí, nesse menu tem várias pré-definições, ou seja, várias configurações prontas, prévias. A gente vai escolher essa daqui, chamada batida com ressonância. Batida com ressonância. Clica nela e aperta aqui aplicar. Feito isso, percebam que agora os picos estão quase todos iguais. As cristas estão quase todas no mesmo volume. Claro que tem algumas exceções, como por exemplo, esse trecho aqui, que o vale está bem para baixo, esse aqui, que a crista está lá mais acima. Bom, mas isso aqui é natural, não dá para fazer tudo perfeito, né? Mas percebam que aqui está muito melhor do que antes. Vejam o antes. Percebam que com normalizar, a gente subiu o volume, aumentamos o volume, mas ainda ficou um áudio muito variado. Ora mais alto, ora mais baixo. E agora, com o efeito batida com ressonância, que é o processo dinâmico, a gente tem o áudio quase todo na mesma altura, quase todo no mesmo padrão. E aí, se eu quiser agora subir ainda mais isso, eu posso ir manualmente nesses picos, nesses teimosos, vamos chamar assim, e baixar aqui com esse potenciômetro. Esse aqui também eu posso chegar aqui, baixar um pouco. E aí eu venho e subo. Cuidado para não subir muito esse volume, para não distorcê-lo. Pronto, aqui já está ideal. Percebam que aqui eu tenho picos chegando em 3 e aqui em 0. Aqui em 0, ó, que é essa linha aqui final, e aqui em 3. Pronto, dessa forma a gente já padronizou o áudio, o volume, ficou uniforme. Agora a gente não tem mais aquele problema de um áudio estar com um trecho mais alto e outro mais baixo em seu volume. Por fim, é só salvar aqui seu áudio, tá? Salva aí do jeito que quiser, os formatos que quiser e pronto. Está aí o áudio uniformizado. Se você gostou, se essa dica te ajudou, comenta aí embaixo o que você achou, se ajudou ou faltou alguma coisa, ficou alguma dúvida, que o seu comentário já motiva, já incentiva a fazer novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.